O seu nome, por favor? Meu nome é o meu mesmo, Aracy Balabanian. Houve uma tentativa grande depois que eu fiz escola de arte dramática, de mudarem meu nome. Inclusive, a primeira pessoa que me levou para a televisão, que era o Cassiano, ele dizia: um nome muito complicado, Aracy, vamos reduzir esse nome. Mas eu tinha um pai muito bravo, que não queria muito que eu fosse atriz, batalhou muito para que eu não fosse. E eu tinha certeza que se eu mudasse o nome, seria uma justificativa para ele me dar mais uma bronca. De dizer, tá vendo? Até você teve vergonha do teu nome. Conhecia bem o meu pai. Fale Então um eu pouco a fiquei... respeito do seu pai e da sua mãe, por favor. Nome deles, nacionalidade deles. Rafael e Esther Balabanian. É uma história bonitinha, bonitinha. Os dois fugidos de guerra durante a Primeira Guerra Mundial, a perseguição dos turcos contra os armênios. Meus pais eram armênios. Vindos por caminhos diferentes, eles vieram e se encontraram aqui no Brasil. Mamãe viúva, papai viúvo, papai com 5 filhos, mamãe com 1 filho, e do casamento dos dois nasci eu. E como eram refugiados de guerra, não sabendo bem o idioma, fizeram todo tipo de serviço, até chegarem a montar uma loja em Campo Grande, atual Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, uma loja de calçados. Quais foram os serviços que eles fizeram antes disso? Mamãe começou a costurar para confecções. Ela ia buscar, ela tinha um filho, ficou imediatamente viúva aqui no Brasil, e ela então precisava trabalhar. O marido morreu, ficou doente, gastou pouco dinheiro que tinham trazido, e ela ia às confecções, pegava as peças já cortadas e costurava, e no dia seguinte levava todas costuradas. E papai começou como mascate. Antigamente, aquela figura que a gente vê de vez em quando nas novelas, é sempre representada pelos árabes. Meu pai, apesar de ser armênio, seguiu esse caminho, que é pegar uma mercadoria, ir pelo interior do Brasil vendendo as suas mercadorias. Até que as economias permitiram, ele montou uma pequena loja de calçados em São Paulo, e foi através da loja de calçados que ele criou os 7 filhos. Sua mãe estava com quantos anos quando você nasceu? Eu acredito, porque tenho que contar essa história que é até muito engraçada, porque eles perderam tudo, perderam documentos, perderam os pais, perderam... E chegaram aqui no Brasil com uma carteira modelo 19. E não tinha uma data certa, então eu nunca soube direitinho quantos anos meu pai tinha, quantos anos minha mãe tinha. Mas a história da minha mãe foi a seguinte: ela ficou doente, e quando eu levei ao médico, eu disse: mãe, agora você tem que fazer um esforço e pensar direitinho quantos anos você tem, porque isso é importante para o médico. Ela me disse 62. Aí o tratamento durou 8 anos, tratamento duro, sofrido. E todas as vezes que nós íamos ao médico, como não era uma coisa real, eu perguntava de novo: mamãe, quantos anos você está agora? Ela disse 62. Aí meu pai dizia assim: não, ela já tem mais, até a minha idade. Enfim, quando depois de 8 anos ela faleceu, um amigo meu foi dar o atestado de óbito para que eu pudesse enterrar, enfim, até meus irmãos chegarem, estavam todos morando no interior. Meu pai já tinha falecido, 3 meses antes, meu pai faleceu de infarto. O médico, meu amigo, perguntou: Aracy, com quantos anos sua mãe estava? Eu disse 62. Ela foi enterrada com 62, provavelmente tinha 70 anos. Mas voltando à pergunta que você me fez, quantos anos ela teria, ela já devia ter mais ou menos 40 e poucos anos. Quer dizer, não é tão moderno assim ter filho aos 40 e poucos anos. Você nasceu quando e onde? Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, atualmente. Data? Eu nasci em 22 de fevereiro de 1940, às 4 horas da tarde. Me fala um pouco a respeito da sua infância. Pois é, como essa família, quer dizer, eu entrei numa família já muito ampla, né? Minhas irmãs eram garotas, e meus 2 irmãos também já crescidinhos, e eu fui muito paparicada
mais pelos meus irmãos do que propriamente pelos meus pais. E minhas irmãs, na ânsia de querer que a caçulinha soubesse de tudo, me ensinavam poesia, aparecia alguém para dar aula de dança na cidade, elas botavam para fazer aula de dança, e eu tinha uma voz potente, então elas me ensinavam poemas para declamar, quer dizer, já estavam cutucando a onça com vara curta, lá em Campo Grande. E claro que chegava no colégio, os professores queriam que eu fizesse discurso, eu tinha uma voz bonita, eu falava claro e tal. E tive uma infância muito normal, muito paparicada, muito amada. Ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente, que era filha de alguém que teve que batalhar muito pela vida, meu pai, ele fazia questão que nós lêssemos jornais. E os jornais vinham de São Paulo, então a gente lia os jornais atrasados, mas todos nós tínhamos que ler o jornal. E o primeiro jornal que eu li era o jornal Estado de São Paulo. Eu via meus irmãos lendo, eu ia ler. E lá no meio eu fui descobrindo uma sessão que eu gostava muito, que hoje em dia nem existe mais, existe a sessão de televisão, era de teatro. Mas foi uma infância normal, eu sempre gostei muito de estudar, era a primeira aluna, mas como dizia o meu pai, não faz obrigação nenhuma, porque só faz isso, deve fazer bem feito. Ele nunca estimulou essa coisa de ser a primeira. Aliás, eu agradeço muito a ele por isso, eu não sou competitiva nesse sentido ruim. Eu acho que eu tenho que fazer bem o que tenho que fazer. Aí a família precisava se mudar, porque meus irmãos já precisavam fazer faculdade. E foram para São Paulo. E fomos para São Paulo. Isso eu estava com 10 anos, 10 para 11 anos de idade. E eu fui na Rabeira, né? E ali em São Paulo eu pedi para as minhas irmãs, elas me levaram para assistir teatro. Eu queria ver teatro. Com 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu vi um espetáculo com a Maria de la Costa. Era Goldoni, uma peça de Goldoni. E eu olhei aqui, era uma comédia, mas eu chorei o tempo todo. E eu descobri que era ali que eu queria viver, ali que eu ia ficar pro resto da minha vida, num palco ou diante de umas câmeras. Me fale dos seus estudos. Bom, eu estudei normalmente, porque claro, o papai imediatamente, quando sentiu essa tendência, ele começou a me prender muito. Mas eu sempre gostando de estudar e eu sabia que eu iria conquistá-lo estudando. Que era só isso que ele queria dos filhos. Ele sempre nos dizia que a única coisa que nós realmente tínhamos na vida era o que nunca ninguém pudesse tirar. Isso é bem uma mentalidade de refugiado de guerra. E isso é engraçado porque logo depois, bem mais tarde, eu vim a constatar que isso era uma grande verdade. Muitos anos depois eu perdi tudo, em 1994. E eu me lembrei imediatamente do meu pai dizendo isso. Eu não tinha perdido tudo. O principal estava dentro de mim, que era o meu saber, que era a minha profissão e principalmente que eram os meus amigos, e eu pude refazer minha vida. Bom, então voltando aos 10 anos de idade, aos 12 fui ver teatro e minhas irmãs estimulavam muito a isso. E aí fui estudar num colégio, um dos melhores de São Paulo, que é o Colégio Bandeirantes, e tive professores maravilhosos que incentivavam muito esse desejo de aprender, principalmente artisticamente, as coisas. E as professoras estimulavam a gente a ir a teatro, a ver cinema, a ler livros, a ir a concertos. Enfim, eu tive uma vida, vamos dizer, uma adolescência, uma mocidade muito voltada para os estudos. E sempre sabendo que era aí que eu ia conquistar o papai. Mas era teatro que eu queria. Aí quando eu precisei entrar na faculdade, estava na hora de entrar na faculdade, eu fiz vestibular para a faculdade de filosofia, cadeira de ciências sociais, e ao mesmo tempo fiz o vestibular para a escola de arte dramática. Cursou as duas coisas? Cursei as duas coisas, mas como todo jovem, chegou um determinado momento, resolvi largar a faculdade, porque tinha certeza absoluta que era teatro que eu queria. Mas fui até o 3º ano de Ciências Sociais, que me valeu bastante. Formou-se em teatro quando?
Bom, eu fiz 4 anos de escola de arte dramática, quer dizer, entrei na escola com 18 anos, com 22 me formei, com 23 em janeiro, em março de 63, eu estava estreando no Teatro Brasileiro de Comédia com a peça Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade. Aí você já era formada. Foi a peça Formada. de formatura? Não, não, eu tinha feito uma peça de formatura que foi um pouco mais pretensiosa. A peça de formatura foi Macbeth, onde eu fazia a Lady Macbeth e tirei nota 10. Ficou famosa essa sua nota 10. Ficou famosa. E você porque era era bem 10, garota, eu né? era 10 em teoria e era 10 em prática. Ficou muito mais famosa porque meu pai soube disso. Saiu um artigo de um dos professores da Escola de Arte Dramática dizendo que era um caso raro na escola. Ou as pessoas tinham talento, ou as pessoas estudavam. E no caso... Você somou as duas coisas? Eu somei as duas coisas e meu pai chegou e disse, eu não quero, eu continuo não querendo, mas sou obrigado a te respeitar. E me deu um carro, porque não queria que eu voltasse tarde da noite sozinha e tal. E aí eu acho que começou a conquista, né? Mas o que conquistou definitivamente o meu pai foi a televisão. Ele ia me ver no teatro, ele foi escondido me ver. A mamãe contava, mas foi a televisão. Logo que eu comecei com outras novelas, antes do grande sucesso, ele saía da sala quando eu aparecia. Mas aí teve uma novela que se chamou Antônio Maria, do Geraldo Vietri. Eu estava ao lado da paixão da vida dele. Ele era apaixonado pelo Sérgio Cardoso. E eu contracenava com o Sérgio Cardoso. E muitos anos atrás ele tinha me dito, foi ver uma peça do Sérgio e disse A Raposa e as Uvas. E voltou e disse assim, se eu soubesse que você seria uma atriz desse nível, eu até aceitaria, mas você não chega lá. E na medida em que ele me viu ao lado do Sérgio Cardoso, aí ele abriu todas as portas, virou fã, já era até vergonhoso, era tiete, chegava nos lugares e perguntava, sabe de quem eu sou pai? Pequena retrospectiva, em que ano você entrou para a televisão e em que televisão? Eu estreiei então no teatro em 63, quando foi em 65, já no final do ano, Benjamin Cattin me chamou para fazer uma tragédia grega, Antígone de Sófocles. Nós faríamos como um especial para o Natal. Na televisão Tupi? Da de televisão São Paulo. Tupi. A televisão Tupi, na ocasião, né, alternava o TV de comédia e o TV de vanguarda. Então seria para o TV de vanguarda. Quer dizer que você já começou tocando a sua carreira com dois lados, o teatro e a televisão, concomitantemente. Concomitantemente. A partir daí eu sempre fiz televisão, porque aí, vendo esse trabalho, o Cassiano me chamou, que era o diretor artístico da TV Tupi, já achando que eu era boa atriz e tal, mas que eu precisaria, se eu não me incomodasse, fazer um teste de fotogenia. Porque existia um padrão das mocinhas, né? As mocinhas eram mais... E eu não era muito bonitinha, eu acho, pro padrão da época. Aí eu fiz, eu digo, não, talento você me reconhece, tudo bem, capacidade você sabe que eu tenho. Agora, fotogenia é uma coisa que independe, eu sei que a televisão precisa disso. E aí eu fiz o teste de fotogenia, passei e fiz logo em seguida a primeira novela com um galãzão da época, que era o Hélio Soto. Eu acho que era o nome da novela, Um Rosto Perdido. E foi uma grande honra, aprendi muito. Tinha todos os atores da TV Tupi que eram cobras, né, em televisão, e eu apanhei muito, porque eu vinha muito amarrada pelo teatro, aquela coisa de ensaiar muito, de só estrear quando estivesse pronto, e na televisão é uma coisa bem mais rápida. Mas, sem dúvida alguma, a televisão me ajudou muito no teatro, como tenho certeza que o teatro me ajudou muito na televisão. Vamos lembrar outros trabalhos que você fez nessa época? Fiz Um Rosto Perdido, bom, e aí fui fazendo teatro. Saí dos Ossos do Barão, fiz Vereda da Salvação, não parei. Depois do Rosto Perdido, eu fiz uma novela que se chamava Angústia de Amar, era a adaptação de um romance, não me lembro o autor, mas muito
muito conhecido pelas telespectadoras, que era uma adaptação do romance O Rosário, onde eu fazia um personagem que se apaixonava, mas era feia, então ela só conseguia o amor do mocinho quando o mocinho ficava cego. Enfim, aquelas histórias bem românticas. Depois teve, acho que O Amor Tem Cara de Mulher, que eu fiz com Vida, Cleide Ácones, Eva Vilma e eu. Éramos 4 mulheres que trabalhávamos num salão de beleza. Aliás, essa novela, a gente até tem sempre, quando se encontra, vontade de refazer. Antes de continuarmos a sua carreira, que é sempre cheia de glórias e momentos muito bons, quero que você fale um pouco neste depoimento sobre a sua dedicação aos seus pais, porque no final, como filha, era só você que morava com eles. Me fale sobre isso. Exatamente. Eu acho, sabe, que pai e mãe, que tudo que a gente tem de bom, a gente viu exemplo dentro de casa. Mesmo considerando alguns erros que pai e mãe cometem, para mim foi fundamental. Para mim foi fundamental o exemplo de força, de coragem, de alegria, principalmente, dos meus pais. Porque minha mãe morreu com câncer, já definhada, bem já doente. E ela agradecia a Deus, porque o povo armênio foi um dos primeiros povos a seguir Cristo. E foi exatamente esse o grande desentendimento com os turcos, porque os turcos eram muçulmanos, queriam transformar os armênios em muçulmanos, enfim. E minha mãe era cristã. E eu digo sempre que minha mãe foi uma das primeiras ecumênicas, porque ela se saía para passear toda manhã, ela entrava numa mesquita, se tivesse aberta, ela entrava numa sinagoga, ela queria orar, ela queria rezar. E ela agradecia, já muito doentinha, a Deus por ser tão feliz. E eu dizia, feliz do quê, mãe? Ela dizia, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho uns filhos maravilhosos que estão sempre à minha volta. Então, em momentos da minha vida, e meu pai ali do meu lado, ajudando a cuidar da mamãe, depois ele morreu, antes dela teve um infarto. Então, qualquer momento que eu sinto que eu vou titubear, eu digo assim, não, se eles conseguiram, eu vou conseguir também. Mas encerrando esse capítulo do seu pai e da sua mãe, você os perdeu num prazo de 3 meses? De 3 meses. Os dois. E continuei trabalhando, porque no dia seguinte eu tinha que gravar, já estava fazendo Antônio Maria, e a primeira cena, meu pai era um grande ator, já se foi, Elísio de Albuquerque, eu tinha que abrir a porta do escritório e dizer, papai, eu preciso falar com você. E eu sei que eu tentei fortemente fazer isso. Eu percebi que alguém deu um soluço, provavelmente o Geraldo Vietra, que era uma pessoa extremamente sensível, filho de italianos. Aí quando eu vi o soluço, eu não aguentei, o estúdio inteiro chorou comigo. Mas daí nós continuamos. E aí encerra-se assim. Eu acho que meu pai e minha mãe continuam sendo os meus pontos de referência, assim como a minha família atualmente é, né? Saiamos então da TV Tupi. Qual foi o próximo passo? Bom, eu fiquei bastante tempo na Tupi, uma novela atrás da outra. Tinha que mudar a cor do cabelo correndo no fim da noite para entrar na outra novela e fizemos bons trabalhos. Fiz Ninho e Teleninho, com Juca de Oliveira, fiz depois A Fábrica. Foi quando a TV Globo me chamou, principalmente para fazer um trabalho que era Vila Sésamo. Seria uma coprodução da TV Globo, que já surgia bastante bem, com a TV Cultura de São Paulo. Então, fiquei 2 anos fazendo Vila Sésamo. E nós não podíamos fazer nenhum outro programa a não ser esse, para não confundirmos a cabeça das crianças. E é tudo que eu gosto, porque nós trabalhávamos incessantemente, porque as crianças tinham que acreditar que nós éramos de verdade. Eu tinha o Armando Bogos, a Sônia Braga surgindo, né, como atriz. E no final de semana a gente tinha uma cariação com pedagogos, com psicólogos, sobre como foi a recepção
aquela semana, como que as crianças reagiram durante aquela semana. E foi um exercício muito importante, porque nós tínhamos um script, mas as crianças que entravam e faziam a coisa à vontade. E nós é que tínhamos que conduzir para o objetivo de cada cena. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa, mas nesse meio tempo, o Boni, o José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, queria marcar a minha saída da Tupi, essas coisas de mídia, de marketing, né? Então ele me botou numa novela que já estava fazendo bastante sucesso, que era O Primeiro Amor, com o Sérgio Cardoso. Rosa Maria Murtinho, Renata Sorrah, Marco Nanini, enfim. Isso já, Globo, Rio de Janeiro. Eu ia e voltava. Eu fazia Vila Sésamo, voltava, e só para marcar a minha saída da Tupi. Aliás, a embarcação foi cerrada mesmo, porque eu assinei o meu contrato com a Globo no Jornal Nacional para dizer que a atriz da Tupi estava saindo. Essas coisas quase Bem que marcadas. hollywoodianas, né? Enfim, aí foi quando, infelizmente, Sérgio Cardoso faleceu. E é o que eu digo assim, quando eu vejo muito estrelismo perto de mim, muito egos, eu digo, gente, um dos maiores atores desse país faleceu durante uma novela. Na semana seguinte, nós estávamos gravando a continuação da novela. Globo, falemos de Globo na sua vida. Bom, Globo na minha vida foi uma mudança total, né? Eu sou muito, assim, caseira, então eu tinha que sair. Eu consegui, durante algum tempo, me manter em São Paulo, fazer a ponte aérea. Aí não houve mais jeito, eu me mudei e tive, sem dúvida alguma, um contato maravilhoso com a primeira pessoa. Quer dizer, eu tive muita sorte, como eu já disse. Eu tive um contato, assim, primeiro com Cassiano Gabus Mendes, um homem de televisão que sabia de tudo, que nos ajudava no que nós não sabíamos e atento a tudo. E eu caí na mão de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho. Tenho paixão por ele. E, assim, eu até preciso contar um episódio. Houve uma novela, mais uma vez eu fazendo uma novela depois da outra. E eu, conversando com meu amigo Valmor Chagas, que faria o personagem, eu digo, eu vou mudar o quê se o personagem basicamente é o mesmo? Ele falou, vai com a mesma cara, seja honesta com o público. E não sei o quê. E fui com a mesma cara da novela anterior. Depois de termos gravado 12 capítulos, eu, num dia de folga, estou voltando da folga, o Boni mandou regravar tudo porque você está com a mesma cara, mandou você tingir o cabelo de preto, botar um óculos. Eu disse, não, mas por que razão? Agora eu quero a razão. Bom, só sei que esperei o Boni chegar, ele me recebeu. E eu disse, olha, por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque o personagem, a origem social é a mesma, os objetivos do personagem são os mesmos, a atriz é a mesma. Então por que a gente vai mentir para o público que mudou alguma coisa? Não mudou, vai mudar durante a história. Ele parou, olhou para mim e disse, gostei. Claro que você sabe mais do seu trabalho do que eu. E isso, então, me deixou mais encantada ainda. Porque esse respeito pelo profissional, né? Cada profissional tem a sua importância e sabe, na verdade, tanto ou mais do que o diretor. Aí chamou toda a equipe e disse, ela assim vai continuar fazendo o personagem como ela... Isso me deixou absolutamente encantada. Porque não que você... Eu tenho uma noção muito grande da hierarquia que deve haver para um espetáculo. Tem que haver uma hierarquia. Mas você tem que ter uma importância também dentro desse espetáculo. Tem que ter um peso. E esse peso é quando você se dá inteira. Você se entrega. Eu me entreguei inteiramente aos meus trabalhos todos. Se não deram certo, foi aquela... Faltou a sorte, faltou a química, né? Porque eu acho que o sucesso não depende de uma pessoa nem de duas, depende de uma boa história, de uma boa direção, de umas boas interpretações, boa iluminação, bom cenário. Sucesso é isso. Globo, por favor, Aracy. As grandes coisas que você fez na TV Globo. Bom, eu fiz, agora tem que pensar assim,
Eu fiz uma novela que eu achei muito interessante, que se chamava Bravo, com Carlos Alberto. Foi uma novela importante, era orientada pela Jeanette Claire, né? Era a história de um maestro. E um maestro bom, de grande qualidade, eu namorava o maestro e tal. E realmente foi um despertar para a música clássica através de uma novela. Então, e quase que semanalmente nós íamos gravar com as orquestras sinfônicas que existem pelo Brasil todo. E era muito lindo, e a direção foi... Sempre no princípio, Daniel, o filho, começava dirigindo, depois continuavam outros diretores, no caso era o Buri. Então ele tinha que pedir que, por favor, não me aplaudissem durante o concerto, porque eu era uma mera esposa do maestro. E o público ia, como se vai realmente a um concerto, assistia com a maior alegria, com a maior felicidade. E houve, na verdade, realmente uma divulgação enorme. Se falou muito, se comprou muitos CDs. CDs da época não eram vinis, não era vinil, de música clássica. E as pessoas ficavam felizes de estar podendo ter contato com essa música que parecia que era só feita para eleitos. Isso, nos últimos capítulos, nós fizemos em Recife, no Largo de São Pedro, que é um largo fechado. Era uma coisa tão comovente, tinha gente pelos telhados, penduradas. Em cima das árvores. Em cima das árvores, pendurada nos telhados mesmo das casas mais baixas. E foi uma das coisas mais comoventes assim que eu vi. Depois nós fizemos Casarão, do Lauro César Muniz, que foi uma novela também que inovou muito, eu acho. Não sei se foi antes ou foi depois, sou péssima para a data. Mas Casarão, nós fazíamos 3 épocas de uma família. E era muito interessante, brilhantemente interpretado, né, pela Yara Cortes, Paulo Gracindo, fazendo 2 amantes que se reencontram depois de velhos. Um elenco que era da maior qualidade, né? Meu pai era Mário Lago, tinha Paulo José, tinha Renata Sorrat, enfim, foi um lindo trabalho. E era muito interessante, foi quando a gente começou a ir para Guaratiba, lá para aqueles lados de lá, que depois veio surgir o Projac, o sítio do Pica-Pau Amarelo também foi feito lá, porque eram 3 fachadas de uma casa, a externa, a fachada de 1906, a fachada de 1926, e eu pertencia ao núcleo da atualidade, que era 1976. Eu fiz uma novela que foi um grande presente da Jeanette Claire para mim. Ela tanto sabia que nós estávamos um dia num chá e ela me disse assim, vou te dar um presente. Ela se chama Maria Faz Favor. Era da novela Coração Alado. E eu fazia uma cobradora de ônibus que se chamava Maria Faz Favor, ao lado do Jardel Filho. E era Maria Faz Favor, porque dizia, um passinho à frente, faz favor, passinho à frente, faz favor, no ônibus. E era apaixonadíssima pelo Jardel, foi um lindo personagem. E sempre essa coisa, né? Sempre trabalhando com um elenco maravilhoso. E sempre eu reafirmo isso, as coisas dão certo quando há uma química geral funcionando. Bom, fiz alguns casos especiais, fiz um lindo trabalho de uma adaptação do Lúcio Cardoso, feita pelo Fábio Sabag, que se chamava Angélica, um texto denso, pesado, e era no programa Aplauso. E não parei nunca de trabalhar, essa que é a verdade. Parece que você fez 30 novelas. Eu acho que por aí. Então vamos citar as principais, ou as principais. Por exemplo, para aí, você. sem dúvida, surgiu a dona... Bom, o Silvio de Abreu já tinha surgido na minha vida, nós fomos colegas na Escola de Arte Dramática. Aí ele fez uma novela que chamava Pecado Rasgado, mas era sério. Juca de Oliveira e eu, novamente.
E fizemos O Pecado Rasgado, mas aí um dia, quando íamos fazer uma outra novela, ele disse assim, eu queria mostrar esse seu lado divertido, Aracy. Vamos fazer uma coisa para mostrar para as pessoas da televisão, para o público de televisão, que você também pode ser divertida. Você não é apenas uma mulher sofredora, enfim, rejeitada pelo amor. E me botou fazendo a Dona Armênia. Antes seria uma húngara, uma mãe. Mãe é mãe em qualquer lugar do mundo. Mas aí, quando a gente começou a pesquisar, porque tínhamos uma amiga em comum húngara, ele falou, para que ir tão longe? Vamos fazer uma Armênia? E fizemos, e deu muito certo com aquelas 3 filhinhas que ela tinha, né? E deu tão certo que quiseram repetir a dose numa outra novela. E aí eu tenho uma passagem muito interessante. Eu falei de hierarquia anteriormente e eu queria contar isso. Me encontro na ponte aérea com a Dercy Gonçalves. Ela diz assim, você e esse menino estão errados. Sucesso a gente faz e esquece. É como fracasso. Fez e esquece. Passa para frente. Não fica se pisando no mesmo passo. Me deu uma bronca, eu quietinha ouvi. Fiquei quietinha. Liguei para o menino, que era o Silvio de Abreu, e disse, olha, Dercy deu uma bronca. Bom, a novela entrou no ar. Eu estava fazendo teatro em São Paulo. Chego um domingo à noite na minha casa, eu tenho flores para mim. E, infelizmente, o fogo queimou, mas não queimou o que está lá dentro. E eu me lembro direitinho que ela dizia assim, Aracy, querida, o seu Dona Armênia, é porque a Dona Armênia misturava muito, né? Porque a língua armênia não tem artigo definido, né? Então, eles misturam muito masculino com feminino. Então, o seu Dona Armênia foi, é e será sempre um sucesso. Que bom que eu me enganei. Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves. Repita Se um pouquinho. hoje em dia você ouve alguém, você falou, não falei nada. Né? 5 minutos depois a pessoa disse, eu não falei nada. Quero que você repita um pouco uma pequena frase sua que marcou tanto da Dona Armênia. Da Dona Armênia, então, tem um acontecimento que foi em São Paulo, esquina da Avenida Paulista. Ela foi colocar a prédio na chão. A prédio que era da Rainha do Sucata, mas a terreno era da marido dela. Então, eu subi num prédio da Caixa Econômica em São Paulo, numa escada, a gente faz coisas que até Deus duvida, de bombeiros, Flávio Miliati cuidando para que não me vissem muito indiscretamente, ele cuidando. E juntou povo, tinha helicóptero, tudo, e eu dizia, eu mata esse Rainha do Sucata, eu ponho essa prédio na chão. E o povo gritava, na chão. Aí pegaram o megafone e disse, pelo amor de Deus, não gritem na chão, porque está atrapalhando a história. Ninguém sabe que ela fala na chão. Mas não houve a menor possibilidade. A sorte é que o Silvio de Abreu estava lá, assistindo a gravação, falou, deixa na chão mesmo e tal. E a outra foi, essa eu posso repetir também, né? Tá certo assim? Estou dizendo Perfeito. Mais ou menos como ela falava. Os filhos vêm para São Paulo, vêm para o Rio de Janeiro, fogem dela. Não aguentam mais a mãe. E vão para um hotel. E vão saltar de paraquedas. Aí ela vai no hotel, ela se atira, faz todas as chantagens do mundo com os filhos não adianta, mamãe, nós vamos ficar aqui. Tá bom, filhinha não precisa de mamãe também não precisa mais ter vida, mamãe vai se atirar. Isso na Avenida Atlântica. Eu corri, o Jorge Fernando falou, vai, Aracy, vai. Eu me atirei no chão da Avenida Atlântica às 4 horas da tarde. E realmente tinham 4 carros fazendo uma barreira para parar, mas dava para um 5º carro passar. E levei um xingamento só, não tem o que fazer, não. E ela dizia, mata mamãe, mamãe não precisa ter vida se não tem mais filhinhas. E foi um escândalo assim. Enfim, e aí quando elas saltaram de paraquedas, eu dizia, minhas 3 anjinhas, as 3 anjinhas estão caindo do céu. Prosseguindo, outro sucesso. Bom, aí Dona Armênia... Fiz mais teatro.
Aí veio mais uma coisa de Silvio de Abreu. Aí já a fase pós-incêndio. E aí ele me deu um grande personagem também, que era a próxima vítima. Eu fazia uma italiana rica, do norte da Itália, que vinha garota para o Brasil, mas que viveu naquele ambiente. Então eu estudei, ela falava corretamente o português, só que tinha uma leve cantada italiana. E meu marido era o Gianfrancesco Guarnieri, era um sonho. E foi um trabalho que foi muito interessante, porque até a figurinista ficou muito feliz, porque eu ganhei um prêmio de a mais elegante do mês com o personagem, que ganhava as elegantes, as mulheres que são elegantes. Mas o personagem ganhou um prêmio de a mais elegante do mês. Aí foi quando surgiu o convite para fazer o Sai de Baixo. Eu fiquei, confesso, com muito medo. Porque essa comédia rasgada, nós fazemos teatro na televisão. E ao vivo, nós temos público. Fazemos 2 sessões por cada história, uma seguida da outra, com público diferente. Ensaiamos o dia inteiro, repetindo cada bloco 2 vezes, depois fazemos um ensaio geral para a câmera. Quer dizer, é uma coisa exaustiva, mas ao mesmo tempo difícil, né? Porque você tem o público e não tem mais pode dar um kill, pode parar e tal. E eu, no princípio, eu pedi 1000 vezes para o Daniel, falei, mentira, que eu vou morrer, eu acho que eu não resisto 3 meses isso aqui. Era uma ansiedade, mas foi também um grande exercício, tem sido um grande exercício. E um grande sucesso. Eu estou há 5 anos, esse é o 5º ano que nós estamos fazendo Sai de Baixo. Já fui, quando estava o Boni, pedi para fazer uma novela, que o Silvio queria que eu fizesse um personagem. Ele disse, não, prefiro você lá. Vamos falar de você no teatro. Bom, teatro foi sempre, como eu citei o Adhemar Guerra, e eu fiz grandes trabalhos de teatro, na época que se fazia grandes espetáculos. Eu fiz Orque de Lista de Guerra, nós éramos 30 e poucos atores. E foi uma vez em que, e foi acho que uma das primeiras vezes em que se dizia um palavrão no palco cantado. Até fui no programa do Silvio Santos para fazer divulgação da peça, e disse, eu soube que se diz palavrão, e eu sabia que meu pai estava assistindo. E aí ele queria que eu dissesse o palavrão. Eu disse, gratuitamente, assim, não vou dizer o palavrão, mas eu tenho certeza que a quem o palavrão é dirigido, até todos me aplaudirão e tal. Isso eu pensando no meu pai lá, vendo o programa, que era ao vivo. Peças de teatro você fez quantas? Eu acho que eu chego a isso, mais ou menos. 30? Eu fiz Arthur Miller, eu brinco muito, quando a coisa está muito esculachada lá no Sai de Baixo, eu digo, meu Deus, uma pessoa que fez Sófocles, uma pessoa que fez Shakespeare, acabando, isso é fim de carreira. Eles brincam, Miguel brinca muito comigo nesse sentido, pobre, coitada, escola de arte dramática, mas não, tenho muito orgulho do que estou fazendo. Eu fiz Shakespeare, eu fiz Júlio César, no Teatro Municipal. Eu fiz Arthur Miller depois da queda, ainda com Adhemar Guerra, depois do Orque de Lista de Guerra, nós fizemos uma Mahassad, que tem um título enorme, que era a história da Revolução Francesa representada por loucos num hospício. A peça se chama, inteira é a Perseguição e Assassinato de Jean Paul Marat, representado pelos presos do Hospício de Charredon, dirigidos pelo Marquês de Sade. A peça se tornou Mahassad. E essa peça foi um grande prêmio para mim, porque eu não falava uma palavra, eu só dançava e cantava. E fazendo muitas aulas de dança, muitas aulas de canto, eu ganhei prêmio de melhor atriz. Não, prêmio de atriz coadjuvante, né? Porque não era o papel principal. E gostei disso, porque o ator é capaz de tudo, né? Até dançar e cantar. Aí, como eu costumo dizer hoje em dia para as pessoas, porque elas olham para a gente e acham que a gente nasceu assim, eu digo que eu já fui jovem, e já fui jovem até rebelde, porque nós fizemos, ainda com a Adhemar Guerra, eu fiz parte da primeira montagem do Hair, em São Paulo, no Teatro Bela Vista. E pelo Hair, que durou muito tempo,
passou uma geração inteira de teatro, né? Foram mudando os atores por circunstâncias diversas e tal. Enfim, agora, há pouco tempo, acabei de fazer, eu achei que era um espetáculo que eu faria fechado, só para poucas pessoas, e acabei viajando quase que o Brasil todo com ele, que foi um espetáculo sobre Clarice Lispector, que é uma paixão da minha vida, uma autora que eu adoro. Quero que você me fale sobre prêmios que você recebeu. Eu acho que eu ganhei todos os de televisão, ganhei, assim, governador do estado, a PCA, agora a PCA, né? Ganhei também na época que era a PCT, de Associação Paulista de Críticos de Televisão e de Teatro, agora virou de arte, né? A Associação Paulista De críticos de arte. Críticos de Arte, é um prêmio só. Ganhei pela Dona Armênia, ganhei troféu imprensa, ganhei governador do estado. São prêmios que também foram extintos, né? Então, o Saci eu não ganhei e o Molière eu não ganhei. Você citou por várias vezes neste depoimento uma coisa que precisa ser melhor esclarecida, que você chamou o incêndio. Fale sobre isso. É porque a coisa foi muito bem colocada assim com os meus pais, né? E eu, para definir melhor a importância dos meus pais na minha vida, eu tenho que colocar o incêndio, porque foi um momento, eu desde pequena sempre tive uma preocupação, e meu pai dizia, para com isso, minha filha, o mundo não acaba, quem acaba somos nós. E na noite em que o meu mundo tinha acabado, eu estava voltando de uma viagem, eu estava excursionando com uma peça, Luiz Cardoso, Paulo César Grande e eu, fulaninha e Dona Coisa. Eu estava voltando de uma excursão. Mas essa coisa que você está fora da tua casa, mas você sabe que você tem uma casa. Você sabe que o teu sofá está ali, a tua cama está ali, as tuas coisinhas estão ali, mesmo que você passe 2 anos morando em hotel. E eu cheguei, mal cheguei, uma tarde eu saí para ir ao dentista com a minha grande amiga Denise Saraceni, porque ela ia viajar. 2 horas depois, correm, meu dentista era perto de casa, sua casa está pegando fogo. E até hoje eu não sei o que aconteceu, infelizmente os bombeiros são formidáveis, mas eles não estão suficientemente aparelhados. Eu moro no 8º andar, porque voltei para lá, reformamos o apartamento, e queimou tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu fiquei com a roupa do corpo e com o que eu disse do meu pai. Eu fiquei com o que eu tinha, com o que eu era, com o que eu sabia, com o que eu tinha conquistado, que eram os meus amigos, e com a coragem, com a força, com a determinação que meus pais tinham me passado. Até mesmo para fazer teatro. Se eu não fosse tão determinada, eu não teria feito teatro diante de tantas dificuldades que meu pai impôs. Mas ele me ensinou também a ser determinada. Então, nessa hora, eu acho que valeu tudo isso. Então, meus pais afloraram. E eu me lembro que nessa noite, quando eu fui dormir na casa de uma amiga, eu disse, oh meu Deus, pai, o mundo acaba. O que não acaba somos nós. Eu tenho que amanhã levantar e continuar. Mas sem meu mundo. Mas aí vieram os amigos, foi uma loucura geral, né? Toda a solidariedade, e tem uma história linda. A primeira pessoa que chegou na casa da Denise Saraceni foi, como boa nordestina, Arlete Salles, trazendo uma muda de roupa. Calcinha, sutiã, sapato, meia, camisa, para eu tomar um banho, para eu botar uma roupinha limpa. Só que ela tirou do guarda-roupa dela uma roupa que ela usaria. Aí veio o Tony Ramos, que é meu afilhado de casamento, com a Lidiane, um sapato, uma bolsa, enfim, coisas objetivas. Hebe Camargo já dizia no ar, mandem coisas, mas não mandem coisa velha, porque ela não é indigente. Disse no ar e as pessoas mandaram. O Nair Belo veio com malas e malas para mim. E no final da tarde chegou uma pessoa que é considerada toda requintada, chique, Beatriz Segal. Eu digo o exemplo, né, a nordestina e a chique, com a mesma bolsa. Uma bolsa para uma muda de roupa. Uma calça de linho, uma camisa de seda, uma calcinha, um sutiã, um sapato, uma muda de roupa. Isso é muito bonito. Amizade, então, para você é uma coisa muito importante. Fundamental. E amor? É amizade. Principalmente. A gente fala muito do amor romântico, né?
Eu já amei também esse amor romântico, já tive amores, muitos. Mas eu acho que o que fica faltando no amor romântico é a amizade, é o respeito, a, é a troca. Eu sempre... Dois amigos, eles não se disputam. Marido e mulher se disputam demais. E realmente eu confesso, acho que a minha profissão, na época em que eu vivi, dificultou bastante. Porque ou era do meio e competia, ou não era do meio e não entendia. E como eu já tinha muita luta, travando muita luta ainda com meu pai, eu meio que deixei de lado. E tenho as compensações, porque eu tenho 14 sobrinhos netos. Criei uma sobrinha, que é o meu orgulho. Eu tenho vários sobrinhos netos, mas os filhos dela, digo, são meus netos. Porque ela e o namorado, com quem ela veio se casar, viviam praticamente na minha casa, que ele estudava em Niterói e ela fazia medicina na minha casa. Então, todo final de semana estavam juntos. E agora eu tenho um neto de 14 anos e uma neta de 11. Mas você então não se casou? Não me casei e não tive filhos. Me fale agora sobre você, sua parte espiritual. Quero conhecer um pouco mais você e Deus. Eu acho que a minha grande dificuldade, eu sou do signo de peixes, né? Sou de fevereiro. É que eu vivo mais lá do que aqui. Eu preciso sempre fazer muita força para botar o pé no chão. Embora tenha tido exemplos, né? Eu contei que na fase em que mais sucesso eu estava fazendo, o Brasil passava a me conhecer, eu perdia meu pai e minha mãe. Mas não nesse sentido de vaidade, mas eu sou muito crédula ainda para a minha idade. Eu sou muito otimista ainda para a minha idade. Mas, ao mesmo tempo, eu não gostaria de viver de outra maneira. Eu acho que a lição da minha mãe serviu, né? Deus está em todo lugar, tudo que é belo. E realmente aprendi uma coisa com tudo isso. Eu aprendi a conviver comigo. Eu até gosto de mim. Então, eu gostando de mim, as coisas ficam tão melhores. A gente passa realmente a acreditar mais nas pessoas, a gente passa a ser mais otimista, porque a gente sabe que a gente é bom. A gente sabe que a gente torce pelo próximo, a gente quer o próximo melhor. E eu acho que isso é Deus, isso é que interessa. Eu acho que às vezes eu passo por boba, muitas vezes, eu sei que já passei por boba, Caxias, como diziam. Mas uma vez um irmão meu disse para o papai, pai, o senhor parece bobo. Ele disse, pareço, mas não sou. E eu digo que eu pareço boba, mas não sou. Quem é você, então? Eu sou uma pessoa que ama, que quer ser amada, que gosta do que faz, que estou agora aqui, nesse momento, inteiramente aqui. Eu não estou pensando em mais nada, estou por aqui. Estou querendo falar, estou querendo contar. Por que eu quis fazer esse depoimento? Não só para ser gentil, a minha amiga, a tudo que ela está fazendo, que é Vida Alves. Eu acho que é importante. Acho que eu vivi uma vida, estou vivendo uma vida que pode servir para alguém. Missão. Missão. Não me sinto cumprindo uma missão, não. Eu acho que eu vou continuar vivendo em tudo. Mas outro dia, esse meu neto me disse, eu digo, você é demais, ô garoto bacana. Ele falou, eu tenho exemplo, né, tia? Eu tenho exemplo. Eu acho que é isso mesmo, eu acredito nisso, acho que a vida é exemplo. Eu não entro num palco, não apareço diante de uma câmera de televisão sem ter um compromisso com quem vai me ouvir, com quem vai me ver. Eu hoje até acordei, como tinha um compromisso anterior, muito mais cedo, porque eu tinha que me arrumar, eu tinha que vir o melhor possível, eu tinha que estar disposta. Enfim, acho que isso é o respeito que eu tenho pelo próximo. Eu acho que o respeito pelo próximo só tem quem tem Deus. Seja ele de que forma for. Ele pode vir de uma imagem, pode ser um ar que você respira, pode ser... Eu rezo, por exemplo, falo muito em mantra. Como eu fui formada no cristianismo, né, eu rezo.
o Pai Nosso, alto. No Jardim Botânico, eu rezo Ave Maria, tem horas que precisa ser Ave Maria, eu preciso pedir para ela. Ela vai me entender como mulher. E o que eu mais tenho pedido no Pai Nosso é que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Porque só assim você dorme bem. Uma frase para encerrar o seu depoimento. Posso dizer um texto? Sim. É do Priestley, do Templos Conos. A alegria e a dor são um tecido espesso, uma veste para a alma divina. Sob cada angústia e sofrimento, perpassa a alegria com fios de seda. Está certo que seja assim. O homem foi feito para o prazer e a dor. E quando nos convencemos disso, caminhamos tranquilamente pela vida afora. Aracy Balabanian, grande atriz, grande criatura humana. Foi uma honra e um prazer estar com você. Obrigada. Para mim também, um